dizer, o meu objetivo nesse curso, como consta na sinopse, né, é basicamente apresentar uma introdução, tanto elementar quanto possível, né, sobre a geometria de variedades assimptoticamente hiperbólicas, né? Eu queria começar observando que esse é um tópico assim bastante vasto e o que eu vou falar aqui nessas 4 aulas reflete muito, né, quase que inteiramente, as minhas escolhas de pesquisa nesse tópico, certo? E então assim é um primeiro, digamos, alerta de que de forma nenhuma aqui isso esse minicurso vai transmitir uma visão panorâmica da área, né? Isso não dá para fazer isso, certo? Em tão pouco tempo, né? Em relação aos pré-requisitos, né? Quer dizer, pelo menos nessa primeira aula eu vou exigir somente que a audiência domine as noções básicas de geometria riemanniana e lorentziana, tipo o que é uma métrica, o que é a derivada covariante, tensor curvatura, as contrações do tensor de curvatura, Ricci, curvatura escalar, coisas desse tipo. Certo? Depois, eventualmente, a gente vai precisar de um maquinário mais sofisticado, mas eu vou introduzir à medida que a gente precisar. Tá certo? Outra coisa também que eu queria falar, antes de começar, digamos, esse tópico também é um tópico que, em alguns momentos, ele se torna extremamente técnico, certo? E a minha intenção aqui, até porque esse é um curso introdutório, eu vou, na medida do possível, evitar essas tecnicalidades, a não ser naquelas situações em que elas forem essenciais para o entendimento de algum tópico, ok? Então, vamos começar. Eu vou começar com uma breve descrição dessa primeira aula, né? Então, eu vou começar com uma breve apresentação histórica do conceito, né? E depois eu vou... Isso num certo sentido, boa parte dessa aula de hoje é uma aula, digamos, motivacional. Eu vou motivar, metade da aula é motivação para chegar na noção de variedades conformemente compactas e assimptoticamente hiperbólicas, né? E eu vou fazer isso através do estudo dos chamados invariantes conformes escalares, né? É uma teoria desenvolvida por esses dois matemáticos aqui, o Pfefferman e o Graham. Né? Pfefferman é famoso, ganhou uma medalha Fields, e basicamente a abordagem minha, quer dizer, a motivação para chegar a essa noção aqui tem a ver com essa abordagem que eles dão ao problema fundamental de classificar todos os invariantes conformes, né, de uma determinada métrica riemanniana. Certo? E aí eu vou acabar a aula formulando um teorema de rigidez, um teorema global de rigidez, que foi eventualmente demonstrado por essas pessoas aqui em vários níveis de generalidade, né? E, quer dizer, a aula termina com a formulação desse resultado, né? E nas próximas aulas eu vou, então, desenvolver o que eu preciso, tanto de geometria como de análise, para provar esse teorema de rigidez. Okay? Então, vamos começar a valer. Então, na verdade, a noção de variedade conformemente compacta, ela aparece inicialmente em relatividade geral. Então, vocês lembram que em relatividade geral, você tem, a gente sabe que a ideia de relatividade geral é a seguinte: quer dizer, quando você olha para o nosso universo em escalas muito grandes, né, quando você faz essa abstração, então o que você vê é uma variedade lorentziana de dimensão 4. Essa métrica aqui é uma métrica de Lorentz. Em particular, em cada ponto aqui, você tem um cone de luz infinitesimal contido no espaço tangente, né? E esses cones de luz determinam o que se chama a estrutura causal do espaço-tempo. Certo?
A métrica aí, ela desempenha um papel fundamental, porque um dos postulados fundamentais nessa teoria é que as partículas teste, né, as partículas livres, elas se deslocam nesse espaço-tempo através de geodésicas, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho toda partícula que tem massa se move nessa direção, as partículas que não têm massa, tipo fótons, se movem infinitesimalmente ao longo do côno de luz, e nenhuma partícula, na verdade, pode se mover nessa direção. Tá certo? Então, assim, se você quer saber realmente como as partículas se movem, você tem que saber a métrica. Mas, em muitos casos, você não está interessado na métrica, você está interessado tão somente nessa estrutura causal, certo? Que tem a ver com essa distribuição de cônos de luz, que correspondem aos zeros, né, da forma quadrática associada à métrica. Então, nesse contexto, muitas vezes é conveniente você deformar conformemente a métrica. Passar da métrica, digamos, G, que é a métrica física, né, para uma métrica que não é física, né, que é matemática, vamos dizer, que é obtida por meio de uma transformação conforme desse tipo aí, envolvendo uma função positiva, né? Quando você faz isso, é evidente que as geodésicas mudam, tudo que é invariante geométrico muda, mas a estrutura causal permanece a mesma, os cônes de luz permanecem os mesmos, né? Então, mais uma vez, se você está interessado tão somente na estrutura causal, então basta, esse tipo de transformação aqui é perfeitamente permitível, né? Então, eu queria somente observar que essa noção foi introduzida pelo Roger Penrose, esse famoso físico matemático inglês, que no ano passado recebeu, aliás, de maneira muito justa, né? Muito justamente foi agraciado com o Prêmio Nobel, e isso foi utilizado por ele para estudar várias propriedades, né, de espaço-tempo relativísticos, né, nesse regime, no que se chama no regime radiativo, né? Então, por exemplo, se alguém estiver interessado em olhar isso aí, pega o capítulo 11 do livro do Wald, que tem muito mais coisa lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu só queria observar que, como sempre acontece com conceitos físicos, né, que são frutíferos, né, os matemáticos muito rapidamente se encarregam de se apropriar, né, capitalizar em cima desse conceito. E isso foi o que aconteceu, né, através de uma teoria desenvolvida por esses dois matemáticos aí. E como resultado dessa teoria, eles essencialmente resolvem um problema fundamental em geometria conforme. Então, eu vou explicar que problema é esse, mas eu vou começar antes explicando o problema correspondente em geometria riemanniana, que já foi classicamente resolvido. Certo? Então, que problema é esse? No contexto, como é que esse problema aparece no contexto riemanniano? Então, isso tem a ver com essa noção de invariante escalar. Quer dizer, você começa com uma variedade, é um problema local, basicamente. Você pega uma variedade suave, conexa, de dimensão pelo menos 2, e você chama esse M caligráfico aqui, é o conjunto de todas as métricas riemannianas que você pode colocar nessa variedade. Então, você diz que você define um invariante escalar como sendo uma regra que a cada métrica associa uma função suave que tem essas propriedades aí. A primeira propriedade é que essa função tem que ser uma função universal, ou seja, não depende da métrica, né? E polinomial nessas variáveis aí, na inversa do determinante da métrica e nas derivadas da métrica até uma certa ordem. Essa ordem máxima de derivadas que aparece, a gente chama de ordem do invariante. E a segunda propriedade é que esse invariante deve ser, como o próprio nome diz, invariante por diffeomorfismo, ou seja, métricas isométricas, quando você passa a variedade por diffeomorfismo e pega a métrica induzida, então você tem que obter a mesma função. Tá certo? Então, é muito fácil você escrever exemplos de tais objetos. Por exemplo, você pode pegar o tensor de Riemann elevado ao quadrado, o tensor de Richter elevado ao quadrado, você pode pegar a curvatura escalar, e levar ao quadrado, você pode derivar, se você quiser, o tensor de Riemann e elevar ao quadrado,
Ou então você pode construir esse objeto aqui mais complicado, que é homogêneo de ordem K, no tensor de Riemann, que são as famosas curvaturas de Gauss-Bonnet, certo? Por exemplo, se K é igual a 1, você recupera a curvatura escalar. E se a variedade for par, e K for exatamente a metade da dimensão da variedade, isso é o famoso integrando de Gauss-Bonnet. Quer dizer, aquele objeto, quando você integra numa variedade fechada, você obtém exatamente a característica de Euler a menos de uma constante universal, certo? Então, uma observação antes da gente entender melhor essa noção é observar que qualquer invariante de ordem menor ou igual que 1, ele é necessariamente constante. Certo? Por quê? Porque você calcula ele no centro de um sistema de coordenadas normal. Nesse ponto aí, a métrica é a identidade e a derivada da métrica se anula. Então, o único invariante, pela invariância, pela propriedade 2 aí, né, o único invariante que você obtém de ordem menor ou igual que 1 é exatamente, são constantes. Então, o negócio, a brincadeira só começa a ficar interessante quando P é maior ou igual que 2, certo? Bom, agora tem um resultado clássico, que é o famoso teorema de Cartan-Weil, né? Que classifica esses invariantes. Esse teorema diz que qualquer invariante escalar é uma combinação linear com coeficientes constantes, né? De objetos que são obtidos através desse procedimento que está aqui. Ou seja, você pega o tensor curvatura, várias cópias do tensor curvatura, faz derivadas covariantes, faz o produto tensorial e depois faz contrações para gerar um escalar. Contrações aqui usando a métrica subjacente. Então, o teorema deles é que qualquer invariante escalar é uma combinação linear de termos desse tipo. Isso é um teorema clássico. Ele é tão clássico que é praticamente esquecido, ele não aparece nas apresentações modernas de geometria riemanniana. É o típico teorema que na primeira metade era mais conhecido na primeira metade do século passado do que hoje, né? Mas é um teorema extremamente importante, a gente vai ver algumas aplicações desse resultado aqui. É um teorema que, por um lado, resolve o problema fundamental da classificação dos invariantes riemannianos escalares, por um lado, e por outro lado, tem inúmeras aplicações, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, de forma que vale a pena, talvez, indicar rapidamente como é que esse resultado é demonstrado, né? Então, a primeira observação é a seguinte: esse é um resultado local, então você faz o seguinte, você trabalha numa vizinhança de um ponto, e aqui você tem um sistema de coordenadas normal. Certo? Então, a primeira observação é que esse invariante, na verdade, ele é um polinômio nas derivadas do tensor de curvatura da métrica. Certo? Por que isso intuitivamente é verdade? Porque no centro desse sistema de coordenadas, a derivada covariante coincide com a própria derivada, certo? Então, como o invariante depende de derivadas da métrica, você vai substituindo essas derivadas por derivadas covariantes do tensor de curvatura, certo? De forma que você tem uma expressão desse tipo. Então, a questão agora é classificar esses polinômios. Só que essa classificação em geral é impossível, mas esse polinômio aqui é um polinômio muito especial pelo seguinte, porque ele tem que ser invariante. Veja bem, tem uma simetria que está escondida aqui nessa brincadeirinha, que é a seguinte: você pode sempre rodar infinitesimalmente os sistemas de coordenadas normais. Não existe um único sistema de coordenada normal. Se você tem um sistema de coordenada normal e você compõe ele com uma rotação do espaço tangente, você tem outro sistema de coordenada normal, uma rotação ou uma reflexão. Então, isso significa que esse camarada aqui é invariante por essa ação. Tá certo? Então, você tem agora um polinômio que está definido na álgebra tensorial de um espaço vetorial com um produto interno, a álgebra tensorial, e que tem essa propriedade aqui de ser ON invariante. Aí tem um teorema clássico, né, chamado primeiro teorema fundamental da teoria dos invariantes, né, que não é do Weil, mas o primeiro cara que deu um tratamento moderno a essa demonstração desse teorema foi o Weil. Ele tem um livro clássico chamado The Classical Groups
Então, nas primeiras 70 páginas, ele dá uma demonstração desse resultado. Quer dizer, o resultado que ele demonstra é o seguinte, que é esse teorema fundamental, é que qualquer polinômio desse tipo, na verdade, é uma combinação linear de contrações, produtos de contrações, utilizando, evidentemente, o produto interno, que é a métrica que você tem. Então, quando você traslada esse argumento para o nosso contexto, você tira exatamente esse teorema. Esse teorema aqui. Todo invariante escalar é uma combinação linear de camaradas obtidos por meio dessas operações aí. Tensor, curvatura, derivada covariante, produto tensorial e contração para gerar um escalar. Então, esse é o resultado fundamental. Então, eu vou indicar algumas aplicações disso aí. Por exemplo, o primeiro corolário imediato é que a curvatura escalar, a menos de uma constante, evidentemente, é o único invariante escalar de segunda ordem que é linear nas segundas derivadas. Tá certo? Veja bem, eu já observei que invariantes de ordem 0 ou 1 são triviais. Então, o negócio só começa a ficar interessante quando a ordem é pelo menos 2. Então, a gente está olhando agora para invariantes de ordem 2. E, dentre esses, o mais simples que existe é exatamente aquele em que a segunda derivada entra de maneira linear. O que esse corolário está dizendo aí é que esse camarada tem que ser um múltiplo da curvatura escalar. A demonstração de posse do resultado é muito simples. Porque se a ordem é 2, você não tem as derivadas covariantes. Porque a curvatura já depende de segunda derivada da métrica. Se você deve ter uma derivada covariante, você vai ter uma derivada de ordem pelo menos 3 da métrica, o que contraria a hipótese. Então, é simplesmente você pegar várias cópias do tensor de curvatura, multiplicar e fazer contrações. Só que você está exigindo essa hipótese aqui, linearidade em relação à segunda derivada. Só que o tensor de curvatura, você já sabe que ele é linear nas segundas derivadas. Então, isso significa que você não pode ter dois fatores desse tipo aí, só tem um fator. Então, esse invariante é obtido pegando o tensor de curvatura e fazendo sua contração total. Só tem uma maneira de fazer isso, devido às simetrias do tensor de curvatura, que é aquela que resulta na curvatura escalar. Isso é uma aplicação bastante interessante e imediata desse resultado e que indica, em particular, por que a curvatura escalar é um invariante fundamental em geometria riemanniana. A razão é que ele admite essa caracterização. Certo? Você pode, por exemplo, ir um passo além e tentar classificar os invariantes que são quadráticos. Ou seja, que dependem da curvatura, sem envolver derivadas covariantes, que dependem, na verdade, quadraticamente das curvaturas. Então, você tem 3 exemplos aqui. Você pode pegar a norma do Riemann ao quadrado, a norma do Ricci ao quadrado e a curvatura escalar ao quadrado. E, na verdade, isso aí gera uma base do espaço de tais invariantes. Né? Isso é muito simples de ver. Eu vou só indicar aqui rapidamente, fazer uma figura esquemática aqui. Quer dizer, você vai ter aqui o tensor curvatura, multiplicado por ele mesmo, né? E aí eu vou usar as simetrias do tensor de curvatura para observar o seguinte. Eu posso pegar uma primeira contração, eu posso pegar cada camarada aqui e contrair com um camarada que está aqui. Então, se eu fizer isso, eu obtenho exatamente o Riemann ao quadrado. Outra possibilidade é contrair 2 camaradas aqui e obter o Ricci. Posso fazer a mesma coisa do outro lado aqui, e aí agora eu contraio os índices restantes em posições diferentes. Então, isso me dá norma do Ricci ao quadrado. E, finalmente, eu posso contrair aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho uma curvatura escalar aqui, outra curvatura escalar aqui. Quando eu faço o produto, eu tenho curvatura escalar ao quadrado. E isso são as únicas possibilidades de fazer contração, certo? Em particular, o integrando de Gauss-Bonnet de grau 2, ele é uma combinação linear
desses camaradas. Você calcula em exemplos e descobre exatamente que os coeficientes são esses aí, certo? Mas vocês veem que, se você quiser fazer essa brincadeirinha para dimensões mais altas, você tem um problema combinatório formidável aí, que é determinar todos os possíveis tipos de contração que você pode fazer. Então, então esse resultado ele é interessante conceitualmente, mas do ponto de vista prático também, do ponto de vista algorítmico, ele pode não funcionar muito bem, né? Bom, então esse é o famoso teorema de Cartan-Weil, né, que classifica os invariantes escalares em geometria riemanniana. Então, do ponto de vista riemanniano, esse problema está completamente resolvido, né? Eu vou só dar uma aplicação, digamos, high-tech, né? A gente pode pensar nessa aplicação aqui como uma aplicação low-tech. Eu vou só mencionar uma aplicação mais sofisticada desse resultado, tem a ver com essa fórmula do tubo de Weil, né? Que vocês lembram que a gente aprende na graduação, quando a gente tem uma curva fechada e olha para um tubo de raio R, uma curva fechada, mergulhada no R3 e olha para um tubo, né? De raio R em torno dessa curva, então o volume desse tubo é dado por essa expressão aqui, onde L de gama é o comprimento dessa curva. Quer dizer, a observação fundamental aí é que o volume do tubo não depende somente do comprimento da curva, não depende de como a curva está mergulhada dentro do R3. Você pode ter dois mergulhos que não são necessariamente, digamos, equivalentes, né? E você tem uma fórmula correspondente aqui para o volume de tubos em torno de superfícies fechadas e mergulhadas dentro do R3. E, de novo, aqui você obtém uma fórmula em que os coeficientes não dependem, né, da particular maneira de mergulhar a curva dentro do espaço euclidiano. Depende somente da geometria intrínseca da curva e do raio, evidentemente, do raio do tubo. Certo? Então, essa fórmula foi brutalmente generalizada pelo Weil, no artigo de 39. Aqui está a fórmula. Então, você considera uma variedade mergulhada isometricamente dentro do espaço euclidiano, e aí você tem a fórmula para o volume de tubos. E aqui, o que aparece aqui são exatamente os invariantes de Gauss-Bonnet, as diversas curvaturas de Gauss-Bonnet, que eu introduzi no slide passado. E a observação crucial aqui é, mais uma vez, esse volume não depende da maneira particular de mergulhar a superfície dentro do espaço euclidiano. Depende somente da geometria intrínseca da superfície e do raio, evidentemente, do raio do tubo. Na verdade, vai ser um polinômio em R com os coeficientes dados por integrais desses integrandos de Gauss-Bonnet, desses invariantes de Gauss-Bonnet. Eu só queria observar que a demonstração é uma aplicação daquele resultado anterior do Cartan e do Weil. Quer dizer, o Weil faz uma conta para calcular esse volume, a conta é elementar até um determinado momento, chega um momento que ele precisa identificar os integrandos que aparecem aqui, e para isso ele usa o teorema anterior. Então, essa é uma aplicação, digamos, extremamente importante desse teorema de Cartan-Weil. Em particular, se você está em dimensão par, então esse camarada aqui, a gente já viu que é um integrando de Gauss-Bonnet, e isso, na verdade, foi utilizado logo depois, 1941, 1942, pelo Allendorfer, para dar uma demonstração da fórmula de Gauss-Bonnet, Gauss-Bonnet-Cher, em completa generalidade, né? Quem tiver interessado, olha o livro do Gray lá, que tem essa demonstração. Certo? Bom, e esses invariantes aqui, eles aparecem, invariantes desse tipo, eventualmente envolvendo derivadas, né, do tensor de curvatura, eles aparecem em várias situações em geometria riemanniana, como que esse teorema do Cartan e do Weil é um teorema, digamos, extremamente importante. Teorema fundamental em geometria riemanniana. Como eu falei, é uma pena que esse teorema tenha sido esquecido, num certo sentido. Raramente alguém dá um curso de geometria
riemanniana hoje menciona esse resultado fundamental. Mas tudo bem. Vamos prosseguir. Okay? Então, agora a gente vai dar, digamos, o salto que é ver o que acontece quando você está no contexto conforme. Então, olha só. Eu vou recordar para vocês que, em geral, o tensor de Riemann se decompõe dessa maneira aqui. Ou seja, ele se decompõe num certo produto, que é o chamado produto de Kulkarni-Nomiso, de um tensor do tipo 2,0, é esse chamado tensor de Schouten. Então, você tem o tensor de Schouten vezes a métrica, onde o vezes aí tem a ver com esse produto de Kulkarni-Nomiso, que eu não vou definir aqui. Certo? E você tem um resto. Quer dizer, o que está acontecendo aqui, basicamente, é o seguinte, você divide, é como se você estivesse dividindo o Riemann pela métrica, então aparece o tensor de Schouten com uma parcela e tem um resto, que é esse camarada aqui, que é o famoso tensor de Weil. É dessa maneira que o tensor de Weil é definido. Esse camarada, esse tensor de Weil, ele é um tensor do tipo 3,1 ou 4,0, depende de como você olha para ele, ele tem todas as simetrias do tensor de Riemann. Só que ele se comporta muito bem por deformações conformes da métrica. Então, quando você vê, por exemplo, ele como um tensor do tipo 3,1 e faz uma deformação conforme da métrica, né? Veja bem, deformar conforme a métrica significa multiplicar essa métrica por uma função positiva, para obter uma outra métrica. Então, quando você faz isso, o tensor de Weil é preservado. De forma que, quando você considera a norma dele ao quadrado, ele satisfaz essa propriedade aqui. Então, isso é o que significa dizer que o tensor de Weil, a norma do tensor de Weil ao quadrado é um invariante conforme. Né? Então, aqui está a definição. A gente diz que o invariante escalar, ou seja, o invariante riemanniano, é um invariante conforme se, quando você faz deformações conformes da métrica, ele se transforma dessa maneira aqui. Tem sempre um peso aqui associado. No caso da norma tensor de Weil ao quadrado, o peso é exatamente 4. Né? E, bom, agora a pergunta que se coloca aí, que é a pergunta fundamental, questão fundamental que o Fefferman e o Graham essencialmente resolveram, né? A pergunta é essa daqui. Como é que você escreve explicitamente, de forma tão explícita quanto possível, todos os invariantes conformes em geometria riemanniana? Certo? Essa é a pergunta. Veja só para dar uma ideia para vocês de como o negócio é complicado, você, muito ingenuamente, poderia pensar, bom, vou pegar o tensor de Weil e fazer a mesma coisa que eu fiz com o tensor de curvatura no caso riemanniano. Eu vou pegar derivadas covariantes do tensor de Weil. Só que tem um problema. Embora o tensor de Weil seja conformemente invariante nesse sentido, a operação de tomar derivadas covariantes não é conformemente invariante. Você não pode fazer a mesma coisa. Esse é um problema realmente muito mais complicado, né? E agora eu vou indicar como é que esses camaradas aqui abordaram esse problema. Eu não vou de forma nenhuma aqui, não vou ter tempo de dar uma descrição completa do resultado deles, vou somente indicar e utilizar essa indicação como uma motivação para a noção de variedades conformemente compactas e acidoticamente hiperbólicas. Mas, para isso, a gente precisa, é importante, até do ponto de vista pedagógico, a gente considerar o modelo do problema. Certo? Então, o modelo, eu vou também trabalhar com variedade de dimensão n mais 1, né? Então, está aí o modelo do problema, quer dizer, eu vou considerar o Lorentz, quer dizer, a figura aqui, deixa eu tentar fazer uma figurinha aqui do lado, para indicar para vocês, eu tenho aqui aquela figura, que é o... Aqui eu tenho um cone de luz, aqui eu tenho o Lorentz n mais 1, e aqui eu tenho o espaço hiperbólico
né, de dimensão mínima mais 1, visto como esse conjunto aqui. Então, quando você pega a métrica lorentziana, que não é riemanniana, evidentemente, tem a assinatura 1, n mais 1, quando você puxa essa métrica, né, induz essa métrica nesse conjunto aqui, você obtém uma métrica lorentziana que é dada por meio dessa expressão aqui. Onde ρ aqui é o seguinte, você tem um ponto aqui, ρ é exatamente essa distância aqui, isso aqui é o ρ. É a norma de um vetor que está aqui no Rn. Aqui você tem... aqui você tem o Ln mais 1 e aqui você tem o Rn mais 1. Então, esse é o que você obtém quando você faz essa conta, né, calcula a métrica induzida. Tá certo? Então, esse espaço aí com essa métrica induzida é o que a gente chama de espaço hiperbólico de dimensão n mais 1. E aí, na verdade, você pode fazer uma conta da maneira que você quiser e descobrir que a curvatura seccional, essa é uma variedade com curvatura seccional constante, igual a menos 1, e você pode expressar isso, na verdade, em termos do produto pico-carne-no-miso da métrica com ela mesma. Em geral, se você tem um lambda aqui, é importante guardar isso, aqui vai aparecer um lambda. Tá certo? Então, essa é uma maneira de se caracterizar métricas com curvatura constante. A métrica que tem curvatura seccional constante, se seu tensor de curvatura pode ser expresso dessa maneira muito simples aí, em termos da própria métrica, quadraticamente em termos da métrica, onde o produto aí é esse produto chamado o carne no miso. Né? Muito bem, então, esse é um modelo, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou estar interessado aqui, por razões que ficam claras daqui a pouco, eu vou estar interessado em compactificar o modelo. Então, uma maneira de você fazer isso é a seguinte, é fazer projeção estereográfica a partir desse ponto aqui. De forma que esse ponto aqui vai em algum ponto aqui que está nesse espaço aqui, que é o Rn mais 1. E se você escolhe esse ponto aqui para ser o polo da projeção estereográfica, a imagem dessa aplicação vai ser exatamente a bola unitária, no espaço Rn mais 1. E aí você obtém o chamado modelo da bola de Poincaré do espaço hiperbólico, certo? E a métrica é obtida dessa maneira aqui, quer dizer, se você introduz esse fator conforme aqui, então a ideia é que quando você pega a métrica original e multiplica por ômega ao quadrado, você obtém exatamente a métrica plana, né? Que está definida, na verdade, em todo o espaço euclidiano. Em particular, você pode tomar o limite dessa compactificação da métrica aqui, quando o Z converge para a fronteira do teu espaço, agora compactificado, que é a esfera unitária, e você obtém exatamente, por meio dessa expressão aqui, você obtém no limite 1/4 da métrica canônica na esfera. Você não obtém exatamente a métrica esférica, mas 1/4 vezes a métrica esférica, que eu digo a métrica na esfera, a métrica natural na esfera unitária, né? A métrica com curvatura constante igual a 1. Você obtém uma métrica com curvatura constante igual a 2. Então, você tem essa propriedade aqui, e você tem também essa propriedade aqui, que vai ser muito importante para a gente, que diz que, quando eu calculo a norma do gradiente desse fator conforme, e tomo o limite na direção da fronteira, eu obtenho 1. Esse limite. E eu queria observar também que, na verdade, você pode obter aqui qualquer número positivo que você quiser, bastando para isso botar o polo aqui, deixando o polo deslizar ao longo dessa reta aqui, vertical. Se você faz isso, você obtém aqui qualquer número positivo. Então, a ideia é que quando você tenta compactificar o espaço hiperbólico por meio dessa construção natural aí, dessa projeção estereográfica, você obtém não a métrica esférica, mas múltiplos da métrica esférica. Na verdade, não existe aí, nesse contexto, nenhum múltiplo que seja mais natural do que outro.
O que significa, começa a dar uma ideia para a gente de que, nessa compactificação, quando a gente passa para a fronteira, em que é essa esfera aí, a geometria riemanniana não é mais preservada. Aqui a gente está vendo que ela é preservada a menos de multiplicar por uma constante. Mas a gente vai ver que acontece algo muito mais radical. Mas, para isso, é importante a gente, digamos, discutir uma outra realização do modelo, né? Lembra que a gente está trabalhando com um modelo, que é uma coisa desse tipo, e ρ é esse camarada aqui, né? Essa distância aqui. Mas a gente pode trabalhar com um ângulo hiperbólico correspondente, que a gente chama de S. A relação é essa daqui. ρ é exatamente o seno hiperbólico de S. Então, quando você reescreve a métrica em termos de S, você obtém essa expressão aqui, e a fórmula usual para a métrica hiperbólica, quando você usa coordenadas radiais. Né? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, lembra que a gente quer sempre trazer a fronteira, desde aquele comentário que eu fiz do trabalho do Penrose, a gente quer trazer a fronteira, que está no infinito, para uma região finita. Então é natural a gente fazer essa substituição aqui, ômega igual a E elevado a menos S. Quando você faz isso, você multiplica a métrica original pelo ômega 2, você obtém essa métrica aqui, G bar, que é uma métrica que está perfeitamente definida quando o ômega é igual a zero. Quer dizer, a métrica original em termos de S não está definida, não está bem definida quando S vai para infinito, mas quando eu faço essa inversão, eu tenho uma métrica que está bem definida quando ômega é igual a zero. Em particular, quando eu tomo o limite aqui, eu recupero exatamente a mesma informação que eu tinha antes. No limite, eu obtive 1 sobre 4 vezes a métrica canônica na esfera. Só que aqui tem uma informação adicional. Exatamente pelo fato de essa relação aqui implicar que ômega menos 1 de ômega é igual a ds, quando eu multiplico isso aqui, quando eu pego essa métrica hiperbólica e multiplico por ômega 2, eu tenho exatamente aqui d ômega quadrado. O que significa dizer que agora essa função ômega é uma função distância, né, em relação a essa métrica G bar. Veja que no caso da bola de Poincaré, essa propriedade somente valia no limite quando você convergia para a fronteira. Aqui ela vale em tudo que é lugar. Tá certo? Então, a vantagem de você, num certo sentido, passar para essa coordenada aqui, S, é que você desculpa essa coordenada ômega, que você tem essa relação aqui valendo em toda a compactificação. Quer dizer, essa função ômega passa a ser uma função distância em relação à métrica G bar, que é o que eu chamo de métrica compactificada. Tá bom? Agora, a observação crucial nesse momento é o seguinte, é que não existe nada de muito especial nessa transformação aqui. Se eu quero que essa propriedade aqui seja, que essa propriedade valha, então basta que eu, qual é a propriedade? É ômega menos 1 de ômega igual a ds. Então basta que eu escolha ômega satisfazendo essa relação aqui, onde agora eu coloquei aqui multiplicando uma função eta, que é uma função arbitrária na esfera. Eu pego uma função que é arbitrária na esfera, classe 1 positiva, né? E multiplico por ela elevado a menos S. Observe que quando S vai para infinito, o ômega ainda vai para zero. E agora eu escrevo a métrica compactificada nessas coordenadas. Então, eu tenho essa expressão aqui. Só que aqui agora aparece essa quantidade aqui, que não é necessariamente positiva. Na verdade, ela vai ser positiva exatamente nessa região aqui, definida dessa maneira aqui. Observe que, para que isso aconteça, é preciso que o ômega seja suficientemente pequeno, ou seja, que o S seja suficientemente grande. Então, essa expressão aqui somente é uma métrica agora numa vizinhança do infinito. Do S igual a infinito. Então, se eu pensar em termos de compactificação, numa vizinhança do ômega igual a zero. Tá certo? Então, em particular,
a função ômega definida dessa maneira, ela só vai ser uma função distância nessa região, porque a métrica G barra só está definida nessa região. Tudo bem, não tem problema. E agora a observação crucial é que quando eu mando o ômega para zero, né, esse termo aqui desaparece, esse camarada aqui desaparece, e o que eu obtenho no limite é essa relação aqui. Ou seja, o que eu obtenho não é mais nem um múltiplo constante da métrica canônica na esfera, é um múltiplo conforme da métrica canônica na esfera. Então, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte, é que se eu tentar compactificar o espaço hiperbólico de maneira razoável, o que é que significa razoável? Razoável significa que essa propriedade aqui é satisfeita. A função ômega, que define o infinito compactificado, né? É exatamente ômega igual a zero, a fronteira do infinito. Né? Essa função tem que ser uma função distância numa vizinhança do infinito em relação à métrica compactificada. Essa é a propriedade razoável. Se eu quiser que essa propriedade seja satisfeita, certo? Então eu obtenho necessariamente, no limite, não geometria riemanniana. O que eu obtenho no limite é exatamente geometria conforme. Ou seja, somente a classe conforme da esfera, as propriedades conformes da geometria da esfera são preservadas nesse limite. E essa notação aqui é exatamente a classe conforme de H0. Ou seja, é o espaço que eu obtenho identificando métricas que são conformemente equivalentes à métrica H0. Isso, na verdade, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas você pode até argumentar, alguém pode argumentar que esse procedimento aqui não gera, quer dizer, poderia existir, em princípio, uma outra maneira de você compactificar o espaço hiperbólico que fosse parar em uma classe conforme na esfera, mais diferente da classe conforme da métrica canônica. Mas isso não pode acontecer por conta desses isomorfismos aqui, certo? A ideia é que você identifica o grupo de isometrias do espaço hiperbólico em dimensão n mais 1 com o grupo conforme da esfera canônica em dimensão n. Então, a existência desse isomorfismo entre grupos, né, de automorfismos de estruturas geométricas implica que esse procedimento aqui é o mais geral possível. Então, a moral da história é a fronteira no infinito do espaço hiperbólico admite naturalmente uma estrutura conforme, qual seja a estrutura conforme, né, da métrica canônica na esfera. Ok, então isso já é suficiente para a gente abstrair aí da definição, que é a definição importante aqui. Então, a gente vai dizer que a gente vai pegar uma variedade compacta, com uma fronteira, M barra com uma fronteira, e vai chamar de M o interior dessa variedade, que é uma variedade aberta, né? E a gente vai pegar uma métrica completa, em princípio, a gente vai pegar uma métrica completa nessa variedade aberta. Então, a gente diz que a variedade aberta é conformemente compacta se existir uma vizinhança, quer dizer, então a figura é uma coisa desse tipo aqui. Eu tenho aqui a fronteira, né? Eu tenho que ter uma vizinhança aqui, U. Onde nessa vizinhança está definida uma função R, que eu chamo de função definidora, né, com a propriedade, quando eu multiplico R2 vezes a métrica G completa, eu obtenho uma métrica G barra. E a função R é uma função distância, aliás, não é uma função distância em relação, desculpe, não é, mas ela satisfaz essa propriedade aqui ao longo da fronteira no infinito. Tem uma questão aqui de regularidade, com a qual não vou me preocupar. Eu vou supor que essa extensão é
ser infinito, ser K para K muito grande, se eu quiser, K maior ou igual que 100. Isso não vai ser importante para a gente aqui, mas tem questões técnicas relacionadas com a regularidade dessa extensão, mas para a gente não vai interessar aqui. Mas o ponto é que essa definição aí, no certo sentido, encerra, é uma abstração do que a gente fez no modelo. Tá certo? Quer dizer, se a gente pensa dessa maneira aqui, a gente pode dizer que deixa eu só observar mais aqui, continuar. A observação crucial aqui é que a classe conforme dessa métrica G barra não depende do R, não depende da particular função definidora R que eu usar. Né? Consequentemente, faz sentido falar no infinito conforme, ou na fronteira conforme da variedade aberta original. É exatamente a classe conforme da métrica G barra. A métrica que é obtida a partir da métrica completa original G multiplicada por R ao quadrado. Então, a gente ou diz que essa fronteira dm barra com essa classe conforme é a fronteira conforme da variedade aberta não compacta original, ou então a gente diz também, pode dizer que essa variedade aberta é um preenchimento dessa fronteira conforme. Duas terminologias completamente equivalentes. Certo? Então, nessa linguagem aí, a gente pode dizer que a fronteira conforme do espaço hiperbólico é classe conforme da métrica canônica na esfera, ou, inversamente, o espaço hiperbólico é um preenchimento, né, da classe conforme da esfera, classe conforme canônica na esfera. Certo? Muito bem. Então, para completar a noção, que vai ser importante para a gente aí, é a seguinte, você faz uma conta e verifica quando você calcula aliás, aqui tem um errinho aqui é G. Quando você calcula a curvatura seccional da métrica original no limite, quando o R vai para zero, vai se aproximando cada vez mais da fronteira, você observa que essa curvatura seccional, mas a normal ao quadrado da R em relação à métrica G barra, vai para zero. Isso aqui vai para zero. Então, é natural agora você dizer que uma variedade conformemente compacta é assintoticamente localmente hiperbólica se isso aqui vale no limite, quando R vai para zero. O que significa dizer que as curvaturas seccionais da métrica G convergem para -1. Por isso a terminologia é assintoticamente, localmente hiperbólica. O localmente aqui tem a ver com o fato de que eu não estou supondo que a fronteira conforme nessa generalidade aí é a esfera com a estrutura conforme canônica. Na verdade, quando eu suponho isso, eu retiro localmente da terminologia. Então, isso é a definição importante aqui para a gente. Tem uma questão técnica aqui, que é a seguinte, eu não vou discutir isso aí em detalhes, que é que essa definição aqui não implica necessariamente que a fronteira conforme é única. Por exemplo, no caso do modelo, eu construí explicitamente uma maneira de compactificar conformemente, usando a estrutura conforme canônica da esfera, e retirei a unicidade usando aquela cadeia de isomorfismos, de grupos de automorfismos. Certo? Em geral, eu tenho que fazer fornecer um argumento, mas é verdade que a fronteira conforme depende unicamente da geometria do interior. Então, dada uma variedade conformemente compacta, a sua fronteira conforme está completamente bem definida. Certo? O problema agora é que tem a ver com a abordagem do Pfefferman e do Graham para o problema de determinar os invariantes conformes, né?
escalares conformes, é exatamente o problema inverso. O problema é, dada uma estrutura conforme, como é que você constrói a partir dela um preenchimento riemanniano. Então, eu vou só indicar aqui rapidamente como é que eles procedem, quer dizer, a abordagem deles, sem entrar muito em detalhes. Então, a ideia deles basicamente é essa daí. A abordagem deles é basicamente a seguinte: você pega aqui, você tem aqui a variedade, a fronteira conforme, né? Chamada de NH0. Na verdade, aqui tem também. Você tem uma variedade conforme, né? E a ideia deles, a proposta deles é a seguinte: a ideia deles é estender, pelo menos localmente aqui, construir aqui localmente uma variedade riemanniana que tenha essa variedade conforme com sua fronteira conforme. A questão é como é que você vai estender, como é que você vai fazer essa extensão. Se você olha para o modelo, a proposta natural seria você supor que exigir que a curvatura seccional fosse constante igual a -1. Só que a gente vai ver daqui a pouco, isso é uma hipótese, isso é uma exigência muito forte, né? Trivializa o problema, basicamente. Então, a sacada deles é pedir que a métrica seja a Einstein, ou seja, que satisfaça essa condição aqui. Observe que essa constante aqui, menos n, é a constante natural para você colocar aqui, porque você sabe que você está supondo que o preenchimento, você quer que o preenchimento seja assintoticamente, localmente hiperbólico. Então, você sabe que a curvatura seccional converge para -1 quando você vai para a fronteira. Você vai para o infinito. Então, dentro, para você ter compatibilidade, a condição de Ricci aqui, se você pedir que seja Einstein, então ela tem que ser Einstein com constante igual a exatamente -n, porque a dimensão da variedade é n mais 1. Então, essa é a ideia deles. Quer dizer, a ideia deles é, resumindo, dado o infinito conforme, dada a fronteira conforme, você faz essa extensão, se você puder, e se essa extensão for completamente determinada pela estrutura conforme, você pode construir invariantes conformes da seguinte maneira. Lembra que essa extensão é uma extensão riemanniana, então ela tem aquele monte de invariantes riemannianos. Então a ideia é olhar para um invariante riemanniano nesta região aqui e passar o limite desse camarada quando o R vai para zero. Então, você espera que, no limite, você obtenha um invariante conforme e, mais ainda, que todos os invariantes conformes sejam obtidos por meio deste procedimento. Tá certo? Mas isso é extremamente complicado, você implementar essa ideia, né? Na verdade, eles têm um livro chamado The Ambient Metric, em que eles explicam esse procedimento, né? Detalhes, um monte de contas e um troço realmente não trivial. Eu vou só indicar aqui rapidamente, né, quer dizer, qual é a primeira etapa na construção desse preenchimento local. A primeira etapa é exatamente normalizar a função definidora. Lembra que, de acordo com a definição, a função definidora só é uma função de distância para a métrica compactificada no limite quando ela converge para zero, ao longo da fronteira. Você precisa que essa propriedade de função de distância valha pelo menos, essa propriedade, quer dizer, da função definidora ser uma função de distância, valha pelo menos numa vizinhança tubular em torno da fronteira. Como aconteceu nos modelos, na discussão do modelo lá que eu fiz anteriormente. Então, a primeira observação, que é uma demonstração, uma proposição cuja demonstração eu não vou incluir aqui, é a seguinte. A demonstração diz o seguinte: sempre que você tiver uma estrutura conforme e pegar uma métrica H0 nessa estrutura conforme, então fixada essa métrica na estrutura conforme, na classe conforme,
você consegue construir numa vizinhança tubular da fronteira, U, uma função definidora X, tal que essa propriedade aqui acontece. Onde H agora vai ser uma família, um parâmetro de métricas que depende de X. Então, a figura é muito geométrica, né? A figura é a seguinte, você tem aqui a fronteira no infinito e você tem aqui uma foliação. Cada folha aqui corresponde a um valor de x, né? X constante. A parte em azul aqui é exatamente aqui, é x igual a 0. E aqui é x igual a constante. Positivo, né? Pequeno. Agora, o interessante é que exatamente por conta dessa propriedade aqui, né? Ou seja, pelo fato disso aqui acontecer, então tudo isso aqui é em relação à métrica G-bar, né? Tá certo? Então, exatamente por conta disso aí, você descobre que essa foliação, na verdade, é uma foliação por hipersuperfícies paralelas. Ou seja, o vetor gradiente aqui é o vetor normal unitário a essas folhas. Então, isso é uma normalização da geometria no infinito. Ele é obtida a partir da escolha de uma métrica na estrutura conforme no infinito. Tá certo? Então, a ideia deles é exatamente utilizar essa escolha da função distância, né, para encontrar uma métrica numa vizinhança aqui, encontrar uma expansão, na verdade, o que eles fazem é encontrar uma expansão para a métrica G, ou para H, é a mesma coisa aqui, né? Que o H determina completamente a métrica, né? Determina completamente o G-bar e o G também. Então, você encontra uma expansão em série em torno de x igual a 0 para esse H aí. Certo? E aí você faz um monte de contas e descobre que essa métrica que você constrói, na verdade, é unicamente determinada pela métrica inicial ou pela classe conforme, pela estrutura conforme inicial na fronteira, em ordem infinita, pelo menos se n, que é a dimensão da fronteira conforme, for ímpar. Então, se n for par, é outra história, não vou discutir aqui, mas pelo menos se n é ímpar, você tem a validade dessa afirmação aí, e em particular eles provam que nessa dimensão ímpar, dimensões ímpares, você constrói todos os invariantes conformes por meio desse procedimento que eu indiquei. Quer dizer, obtendo esses camaradas como limites de invariantes riemannianos construídos no preenchimento quando o x vai para 0. Então, no caso em que n é ímpar, eles dão uma descrição completamente, eles resolvem completamente o problema de calcular os invariantes conformes. E o interessante é que a solução deles é algorítmica. Você consegue escrever esses camaradas, as expressões se tornam cada vez mais complicadas, mas, em princípio, você pode escrever todos os camaradas. Eles resolvem completamente o problema. Mas, como eu falei, eu não vou falar muito sobre o trabalho deles, isso aí basta como motivação, porque, na verdade, a ideia aqui é utilizar o trabalho deles como uma motivação para o conceito de variedades conforme compactas e variedades assintoticamente localmente hiperbólicas. Né? Vide as definições anteriores. Mas, evidentemente, eu não poderia, já que eu tenho pelo menos uns 20, 30 minutos, eu não poderia deixar de frustrá-los e omitir algumas das contas que eles fazem, pelo menos num cenário mais simplificado. Né? Então, eu vou indicar rapidamente essas contas aqui. Quer dizer, veja só, lembra que a métrica é uma coisa do tipo... as métricas, eu trabalho com métricas do tipo X. Então, a métrica G é obtida a partir da métrica G-bar por meio de uma transformação conforme. Então, se eu quiser calcular o tensor de Lich
da métrica G, em termos do tensor de Ritz, em termos de invariantes da métrica G barra, eu tenho que usar a fórmula correspondente que me diz como é que o Ritz se transforma quando eu faço uma deformação conforme. Bom, aqui está a expressão, né, que está nos manuais. Então, você tem aqui dois termos, né, esse termo aqui e esse termo aqui. Aqui aparece o Ritz da G barra, né? Então, a ideia é calcular esses dois camaradas aqui. Então, vamos lá. Como é que isso é feito? A primeira observação é que eu tenho, na verdade, isso aqui, né? Essa expressão aqui. Que relaciona a φ da fórmula geral com o x, que é a função de distância normalizada, né? Que eu encontrei. A função definidora normalizada, que ocorre de ser uma função de distância. Muito bem. Então, eu tenho essa relação aqui. Eu consigo calcular a hessiana de φ em relação a G bar, me dá isso aqui. E você já vê aqui que tem um cancelamento. Esse termo aqui, por conta dessa relação aqui, vai cancelar completamente com esse camarada. Então, o que vai aparecer aqui, nesse primeiro termo aqui, é exatamente menos x a menos 1 vezes a hessiana de x em relação a G barra. Mas o que é essa hessiana? Lembra que eu falei, né, que quando você olha para a foliação, o vetor normal unitário é exatamente dado pelo gradiente da x em relação a G barra. Então, esse camarada que aparece aqui é exatamente a segunda forma fundamental das folhas da foliação. Então, eu consegui expressar esse termo aqui inteiramente em termos da segunda forma fundamental das folhas da foliação. Só que, em geral, né, como essa é uma foliação paralela, eu calculo a segunda forma fundamental derivando a métrica. Derivando a métrica e dividindo por 2. Essa é a expressão que eu tenho para a segunda forma fundamental. Quando a foliação é paralela, a segunda forma fundamental é simplesmente a derivada da métrica dividida por 2. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, nessa expressão, no estrela, uma derivada da métrica, aqui eu vou ter outra derivada da métrica, que eu tenho o hessiano, que é o traço Desculpe, eu tenho o laplaciano, que é o traço do hessiano. E aqui eu vou ter, então, uma expressão que envolve Ritz barra e derivadas de primeira ordem do H, da métrica H. Então, se eu impuser a condição de ser Poincaré-Einstein, né, que isso aqui é menos NG, então eu vou ter uma expressão aí meio complicada envolvendo a métrica G barra, o Ritz da métrica G barra e derivadas da métrica. Bom, na verdade, esse é o ponto de partida da conta do Pfefferman e do Graham. Eles pegam essa fórmula, derivam mais uma vez, obtêm uma outra fórmula como derivada de segunda ordem e vai derivando isso até encontrar uma relação que te diz como é que as derivadas de ordem mais alta vão dependendo das derivadas de ordem mais baixa, né? Uma correlação entre essas derivadas. E é dessa maneira, basicamente, é uma análise muito delicada, é dessa maneira que eles encontram aquela expansão em série para a função, para a métrica H. Certo? Então, eu não vou de maneira nenhuma fazer essa conta aqui. O que eu vou fazer, o que a gente pode fazer, é trabalhar com uma hipótese simplificadora. Que hipótese é essa? Vamos supor que todas as métricas induzidas nas folhas são conformes entre si. Certo? E são iguais, são conformes à métrica que eu fixei na fronteira conforme. Por exemplo, isso é o que acontece no modelo. No modelo, isso acontece com certeza. Certo? Vamos supor que isso aqui acontece. Então, nesse caso, essa derivada aqui, essa expressão aqui para a segunda forma fundamental, me dá isso aqui. Agora eu tenho a expressão em termos das derivadas até a primeira ordem dessa função K. E o termo estrela vira isso aqui. E aí eu posso continuar a conta, certo? E descobrir que esse outro termo aqui é dado por essa expressão aqui.
Então, eu junto tudo. Tenho isso aqui. E aí eu faço o seguinte, eu restringo as folhas. E eu observo que esse termo aqui, que está aqui, eu passo ele para esse lado aqui, ele vai dar exatamente o NG. Lembra que esse tensor aqui é o tensor que aparece na condição de Poincaré-Einstein. Então, eu tenho que esse tensor aqui é igual a esse camarada aqui. Essa expressão que envolve o it da G-bar restrito às folhas e derivadas até a primeira ordem do K e o H0. Só que a condição de Poincaré-Einstein força isso aqui ser zero. Tá certo? Muito bem, isso por um lado. Então, é isso que eu obtenho aqui se eu faço com que a G, se eu exijo que a G seja Poincaré-Einstein. Por outro lado, né, eu posso calcular esse camarada aqui. Por quê? Porque a métrica G-bar é uma métrica torcida, é um produto torcido. Muito simples, na verdade. A base é um segmento de reta. Então, eu posso usar a fórmula usual para calcular, a fórmula que está lá nos manuais também, para calcular o RIT, restrito às folhas, né? E agora, quer dizer, eu vou usar essa fórmula exatamente para eliminar esses dois camaradas aqui, dessa forma, e ficar, portanto, com uma expressão por RIT do H0. Veja que H0 é a métrica que eu fixei na fronteira conforme, na classe conforme da fronteira conforme. Então, eu tenho agora uma expressão do RIT, dessa métrica, em termos de derivadas até a segunda ordem do K. Então, agora é só escolher o K apropriadamente para tirar as conclusões. E, bom, baseado no modelo, eu escolho o K para ser quadrático em X. Isso é exatamente o que acontece com o modelo. Então, quando eu faço essa escolha específica de K, eu descubro que essa equação que eu obtenho aqui, cancelando o RIT, é exatamente essa equação aqui. Então, essa conta aí, que é um caso muito particular da conta que o Fefferman e o Graham fazem, né, porque eu estou supondo que todas as métricas nas folhas todas as métricas induzidas nas folhas são conformes entre si. Então, quando eu aplico essa simplificação na conta, eu descubro que se eu supuser que a métrica que eu fixei na fronteira conforme é RIT, com constante dependendo de lambda, então isso aqui é a fórmula para o preenchimento correspondente. Quer dizer, essa métrica G lambda, ela vai ser uma métrica Poincaré-Einstein, e a fronteira conforme dela vai ser exatamente a classe conforme do H0. Essa conta aqui, esse argumento aqui não está completo por uma razão muito simples, que eu mostrei, na verdade, esse argumento aqui só mostra que essa métrica G lambda é Poincaré-Einstein nas direções tangentes às folhas. Eu tenho que verificar o que acontece nas direções normais e nas direções mistas. Mas aí eu deixo como exercício para vocês verificarem que nada de novo acontece, que essas relações são automaticamente satisfeitas. Certo? Então, pelo menos, quando a classe conforme, no infinito, quando a fronteira conforme é Einstein, ou seja, quando ela admite dentro dela uma métrica riemanniana que é Einstein, então eu tenho uma expressão explícita para o preenchimento. Poincaré-Einstein. Dado exatamente por isso aí. Tá certo? Muito bem. Agora você poderia agora, uma questão natural agora é o seguinte, bom, o que é que eu posso dizer mais a respeito do resultado dessa proposição? Por exemplo, o que é que eu posso inferir a respeito da métrica H0 se eu supuser que a métrica G lambda é hiperbólica? O ator seccional constante é exatamente igual a menos 1. O que eu posso inferir? Então, bom, você, para fazer isso, você tem que calcular o tensor de curvatura dessa métrica.
Isso, mais uma vez, eu vou só indicar o resultado aqui. Quer dizer, esse é o resultado. Você começa usando a fórmula que te diz como é que o tensor de curvatura muda quando você faz uma deformação conforme, né? Você vê aqui que a conta aqui, esse termo aqui, esses termos aqui eu já sei calcular, né? Em termos de x, então eu faço essa conta, depois eu restringo as folhas, certo? Aí tudo se reduz a calcular a esse camarada aqui, que eu estou supondo que isso aqui é zero. Eu vou supor que isso aí é zero, porque dizer que isso aí é zero significa é uma consequência da hipótese que eu quero fazer de que a curvatura seccional da G lambda é exatamente igual a menos 1. Esse camarada aqui eu calculo usando a equação de Gauss. Então, eu tenho essa expressão aqui, como esse fator aqui é positivo, para x suficientemente pequeno, para qualquer lambda, para x suficientemente pequeno, eu descubro que se isso aqui zerar, então isso aqui zera. E a conclusão é que se, nesse caso especial que eu trabalhei, se o preenchimento for hiperbólico, então é porque a fronteira conforme admite uma métrica com curvatura seccional constante. 4 lambda, certo? Então, isso bate com o que acontece no modelo. Né? Isso nos diz que isso aí, num certo sentido, é uma, digamos, uma confirmação de que exigir que o preenchimento seja hiperbólico é uma condição muito forte. Né? Embora esse argumento aqui não valha para qualquer tipo de preenchimento, é somente para aqueles preenchimentos que foram obtidos por meio daquela condição simplificadora que eu introduzi, mas isso aqui já está dizendo que se eu preencher e o preenchimento foi hiperbólico, então é porque a classe conforme, na verdade, tem curvatura constante, curvatura seccional constante. Certo? Então, por isso que essa hipótese de ser Einstein é a hipótese natural. É a hipótese mais fraca, mais forte o suficiente para você rodar essa maquininha aí, fazer essas contas. Tá certo? Então, eu queria somente observar aqui que você, na verdade, pode caracterizar, é um termo muito bonito do Pfefferman e do Graham, que aparece lá na monografia deles, e desses dois físicos aqui, o Skenderis e o Solodukin. Esse é um teorema bastante geral. Ele diz o seguinte: se você pegar uma fronteira conforme, preencher localmente e admitir que o preenchimento tem curvatura seccional constante igual a menos 1, então essa função, essa métrica H aqui, ela admite essa expansão aqui. Os coeficientes são exatamente dados pelo tensor de Schouten e pelo quadrado do tensor de Schouten. Em particular, se você repete a conta aqui, eu não vou fazer em detalhes, se você repete a conta aqui e calcula o tensor de Riemann, certo? Dessa métrica H, e se você quer passar o limite quando x vai para zero, para determinar o tensor de Riemann de H0, então você tem essa expressão aqui. Então, a ideia é que quando você deriva o H, você vai ter, isso aqui vai ser menos 2 vezes SH0x, mais um termo que é quadrático, né? Então, isso significa que quando você manda o x para zero, esse termo aqui não contribui nada, só que quando você pega isso aqui e multiplica por h' de x, você remove esse termo aqui. Então, quando você pega o h', a derivada do h, e multiplica por x a menos 1, que é o que aparece aqui, a forma quadrática correspondente vai ter um termo de ordem zero, que é preservado no limite. E esse termo é exatamente menos 2 vezes o tensor de Schouten da métrica H0. Então, quando você, esse menos 2 cancela com menos o meio,
e no limite você obtém exatamente essa relação aqui. Ou seja, a conclusão é que se, em geral, se você começa com uma classe conforme, faz o preenchimento e o preenchimento é hiperbólico, é porque a métrica que você escolheu na classe conforme da fronteira tem tensor, o tensor de curvatura é dado por essa expressão aí. Mas lembra que ela tenha essa expressão aqui é equivalente a que seu tensor de Weyl se anule. O que significa dizer que ela é localmente conforme plana, pelo menos se n é igual a 4. Certo? Então, isso é, na verdade, esse resultado é uma generalização do resultado anterior. Né? Usando a observação de que se uma métrica riemanniana ela é Einstein e localmente conforme plano, então ela necessariamente tem curvatura seccional constante. Por causa da decomposição do tensor de Riemann, né? Certo? Então, isso mostra mais uma vez que isso aqui é mais uma confirmação de que a condição natural mesmo, você colocar no preenchimento, para que toda a maquininha rode, né, e para que você obtenha resultados interessantes, né, é exatamente a condição de que a métrica no interior seja uma métrica de Einstein. Certo? Então, muito bem. Então, eu vou... Então, esse é o momento da gente fazer algumas perguntas aqui, né? Quer dizer, então, só lembrando, embora eu não tenha explicado exatamente como é que eles fazem isso, como é que eles fazem isso, mas a observação crucial do Pfefferman e do Graham é que, pelo menos infinitesimalmente, você consegue construir preenchimentos. Certo? Usando expansões, né, em série para a métrica H. Certo? E é claro que se a classe conforme, se a métrica na fronteira for analítica, você pode usar um argumento do tipo Cauchy-Kovalevskaya para garantir que o preenchimento é analítico, localmente é analítico. Então, nessa categoria analítica está ok. Você tem também um preenchimento local na categoria suave se o N for compacto. Isso é um resultado aí relativamente recente do Gursky e do Szekelyidi. Só que, em geral, você agora pode perguntar, bom, quando é que eu tenho... Isso aqui é tudo local em relação à fronteira. Você pode agora perguntar, bom, suponha que eu dou a fronteira conforme e quero preencher por uma variedade completa. Certo? Um preenchimento global. Então, a pergunta é, sempre existe para qualquer estrutura conforme, para qualquer classe conforme, compacta, né? Uma variedade compacta, e a resposta é não. Isso é um artigo recente do Gursky, do Han e do Stolz. Então, essa é uma observação. Nem sempre você pode, né, estender. Bom, mas em alguns casos você pode, né? E a pergunta que se coloca é, quando você pode estender, o que é que você pode dizer a respeito do espaço de tais extensões? Claro, depois de você fazer as identificações óbvias, né? Extensões a menos de isometrias que fixam, que deixam a fronteira invariante, né? Então, isso é uma questão extremamente difícil, tem a ver com essa correspondência aqui, sobre a qual eu vou falar oportunamente, né? E um dos resultados que eu espero também demonstrar aqui é um resultado famoso do Graham e do Lee, que diz que, pelo menos para pequenas deformações da estrutura conforme canônica na esfera, você tem preenchimentos globais. Certo? Então, isso é uma aplicação dos primeiros resultados interessantes nessa área aqui, né? E, finalmente, essa questão aqui, que vai nos ocupar, digamos, na aula que vem, exatamente a questão saber se, bom, a gente já sabe que se o... E tem uma maneira, se eu começar com a estrutura conforme canônica na esfera, tem uma maneira de preencher
que é usar o modelo, usar o espaço hiperbólico. A questão é saber, essa é a única maneira de fazê-lo? Isso, observe que isso não é óbvio de maneira nenhuma, né? E a resposta é sim. A única maneira de preencher a estrutura conforme canônica da esfera, né? Quer dizer, por meio de um preenchimento que seja Poincare Einstein e completo, né? Sem buracos, né? Por meio do espaço hiperbólico. Então, esse é um resultado de rigidez extremamente difícil de ser demonstrado. Eu vou indicar uma demonstração na próxima aula. A demonstração é realmente não trivial. Eu vou, digamos, dar uma ideia de como é que se faz essa demonstração. Tá certo? E esse resultado foi obtido por esses camaradas aqui em várias iterações aí, né? Mas eu vou finalizar essa aula, né, apresentando um exemplo aqui. Quer dizer, é importante aqui reformular esse teorema de rigidez de maneira mais apropriada, né? Então, para isso, a gente vai introduzir uma classe de métricas extremamente importante nessa teoria, que são as métricas anti-de Sitter-Schwarzschild. Então, como é que essas métricas elas aparecem? Elas aparecem do seguinte problema. Suponha que eu tenho um intervalo vezes uma esfera, dimensão n-1. Vou trabalhar com variedade de dimensão m agora. Eu escrevo uma métrica dessa maneira aqui, onde u é uma função que depende de ρ positiva, né? E eu quero determinar a u, supondo que essa métrica tem curvatura escalar constante negativa. Certo? Ou seja, em outras palavras, quais são as métricas com curvatura escalar constante que podem ser escritas localmente desse jeitão aí para alguma função u. Tá certo? Não tem uma maneira, digamos, você pode usar força bruta para fazer isso, calcular símbolos de Christoffel, calcular o tensor de curvatura, fazer as contrações, igualar isso, calcular a curvatura escalar, igualar isso, né, a constante. Nesse caso aqui vai ser menos, você normaliza para ser menos m vezes m menos 1. E aí você vai ficar com a equação diferencial para u, que você resolve. Só que existe uma maneira mais esperta de você fazer essa conta, que é, no certo sentido, inspirado pela foliação que apareceu lá nessa primeira parte da palestra, que é a seguinte. A observação é a seguinte: você pode olhar para as folhas onde ρ é constante. Então, o vetor normal dessas folhas é dado por essa expressão aqui, onde dρ é a derivada na direção de ρ. Então, o que significa isso? Significa que você pode obter essa variedade aí, ela é obtida quando essas folhas se movem, né, com velocidade normal, dada por essa formulinha aí. Não é um movimento paralelo, mas é um movimento em que a velocidade na direção normal é exatamente u. Tá certo? Então, de posse disso aí, eu posso, por exemplo, calcular. Eu posso calcular explicitamente, quer dizer, em termos de u, eu posso calcular a segunda forma fundamental das folhas, posso calcular o operador do Weingarten, posso calcular a curvatura média, né? E mais ainda, né, existe essa fórmula clássica aqui que me diz como é que eu calculo a variação da curvatura média ao longo desse movimento, ao longo desse fluxo. Essa fórmula aqui, né? O problema dessa fórmula aqui, veja bem, esse camarada aqui se anula porque o é constante ao longo de cada folha, né? Mas ainda permanece nessa fórmula aqui o Ricci de cada folha avaliada na direção normal. Esse camarada eu não tenho acesso a ele. Então eu preciso de uma outra forma onde esse camarada apareça ao lado de outras coisas que eu sei calcular. E essa fórmula existe, é exatamente a fórmula de Gauss. Tá aqui. Então,
elimino o RIT aqui dessas duas fórmulas e imponho. Eu sei que a métrica H0, né, é a métrica esférica, então a curvatura escalada é dada por isso aqui. Eu faço a minha imposição, encontro a equação diferencial para U, resolvo e encontro isso aqui como solução. E aparece, naturalmente, como equação de primeira ordem, aparece uma constante de integração μ, que eu vou supor que é maior ou igual que zero. Observe que quando μ é igual a zero, eu recupero exatamente o espaço hiperbólico. Não poderia deixar de ser, porque o espaço hiperbólico tem curvatura curvatura escalar dada por menos m vezes m menos 1. Muito bem. Então, esse espaço aqui, com essa métrica U dado por essa fórmula aqui, são exatamente os espaços ADS-S. Quer dizer, então, aqui está a descrição deles aqui, onde eu estou escrevendo tudo em termos de V, onde V é dado por essa fórmula aqui. Certo? Observe que essas métricas, para mim positivo, elas estão definidas num certo intervalo que começa aqui num número positivo que depende de μ. Tem a ver com os zeros dessa expressão aqui, certo? Então, essas métricas, elas não são métricas completas, ela tem uma fronteira que fica na parte finita delas, elas não são métricas completas. Tem o que se chama um horizonte. Na verdade, elas são exemplos de métricas do tipo buraco negro em relatividade geral, certo? Agora, eu quero verificar, na verdade, eu quero saber, uma questão crucial agora é saber se essas métricas são ou não, digamos, se elas são isométricas na métrica hiperbólica, né? Poderia ser que isso acontecesse, né? Então, para isso, eu tenho que calcular as curvaturas seccionais. E eu posso fazer isso porque, por meio dessa transformação aqui, que é o análogo da transformação que expressa o S como sendo seno hiperbólico a menos 1 de U, por meio dessa transformação aqui, eu posso escrever a métrica nesse formato aqui, e nesse formato eu posso usar a fórmula de Gauss para calcular, por exemplo, essa curvatura seccional, chego nesse resultado, calculo as outras curvaturas seccionais, que são tangentes às folhas, e chego nesse resultado, e aí eu vejo que não somente para mim positivo, não somente essas métricas elas não são isométricas, nem localmente isométricas na métrica hiperbólica, como para dois valores de μ distintos, elas também não são localmente isométricas entre si. Então, tem uma família, um parâmetro de métricas, todas com curvatura escalar, igual a menos m vezes m menos 1, mas que não são isométricas entre si. E, na verdade, usando essa expressão para as curvaturas seccionais, eu posso facilmente calcular o tensor de Lich e verificar que essas métricas não são nem Einstein, a não ser que μ seja igual a zero. E aí eu estou no caso do espaço hiperbólico. Certo? Agora, a questão agora é calcular a fronteira conforme dessas variedades, né? Então, eu vou só indicar aqui o resultado, mas a ideia é você... Bom, tem um ponto importante aqui que tem que ser salientado, que é o seguinte, veja só, aqui eu vou trabalhar com todos os modelos do espaço hiperbólico que a gente viu até agora. A gente começou com esse modelo aqui, né, que vem do mergulho, do espaço hiperbólico dentro do Lorentz. A gente fez essa transformação aqui, chegou nesse modelo, que é o modelo que expressa a métrica hiperbólica em coordenadas radiais. Depois a gente fez essa brincadeirinha aqui, trouxe o infinito para o zero, né? E chegou nessa expressão aqui, onde essa perturbação aqui é uma perturbação quártica, né? Polinômio de ordem 4. Aí. Tá certo? Eu vou fazer uma outra modificação. Eu vou definir agora um novo parâmetro tal por meio dessa relação aqui. Quando eu faço isso, a métrica hiperbólica você vai ter esse fator conforme aqui multiplicado por essa métrica de tilde, só que essa métrica aqui é uma métrica cilíndrica, um cilindro reto sobre a esfera. Em particular, né, esse H, aqui o H0, ele era uma coisa H0, mas uma coisa que era
x2 mais outra coisa que era x4. Aqui o H0 aparece sozinho. Não tem nada depois do H0. Esses termos aqui, na verdade, esses termos quadráticos aqui, quartos, eles foram incorporados nesse camarada aqui, nesse fator. E a ideia é que você pode fazer uma coisa similar para qualquer métrica ADSS. Você escreve a métrica dessa maneira aqui, só que, claro, como essas métricas, para mim, maior que zero, não são isométricas, a métrica hiperbólica, você tem que botar uma função aqui, um fator conforme, multiplicando a métrica esférica, né? E pelo menos no zero vale 1. Mas não pode ser identicamente 1, porque se for identicamente 1, você volta para a métrica hiperbólica. E aí você faz umas contas e descobre essas relações aqui. Essa daqui é particularmente interessante, porque essa fórmula, basicamente, o que acontece aqui é que esse termo, no limite, vai... Quer dizer, eu estou olhando para o limite quando tal... Quando ômega vai para zero, né? Ou seja, quando tal vai para zero. Então, nesse limite, esse termo aqui vai cancelar com esse, e o que esse termo aqui está dizendo é que essa derivada aqui, infinita, ela se comporta como tal m menos 1. Ou seja, o próprio varθ se comporta como tal elevado a n. Tá certo? Então, quando você olha para a expansão assintótica dessa função varθ aí, quando tal vai para zero, você tem o termo 1, aí você tem um termo de ordem m, que é esse termo aqui, onde a massa aparece, e você tem o resto de ordem Tm mais 1. Tá certo? Então, quando você faz agora tá igual a zero, você descobre em particular que todas essas métricas têm a classe conforme canônica da esfera com sua fronteira conforme. Beleza. Tá certo? Só que essa expressão aqui para essa função é que vai agora me permitir definir o que é uma variedade assintoticamente hiperbólica, né, em geral. Então, a moral desse slide aqui é que existe uma outra maneira de você expressar a métrica hiperbólica, né, uma deformação conforme, envolvendo um parâmetro tal, da métrica cilíndrica sobre a esfera, né, e que quando você faz a mesma coisa, o mesmo procedimento para as métricas antecita e Schwarzschild, você tem esse tipo de expressão, onde essa função θ aqui tem uma expansão desse tipo. Aparece 1, aí não aparece nenhum termo entre m igual a 1 e m igual entre 1, potência 1 até m menos 1. O primeiro termo que aparece, eventualmente no nulo, é o termo exatamente com potência m, tal m, e o μ, o parâmetro μ, que depois a gente vai chamar de massa dessas variedades, né? Ele aparece exatamente nesse termo de ordem m. Tá certo? Então, eu posso finalmente formular agora a definição. Quer dizer, a primeira, mais uma vez, a observação aqui é que eu sempre posso normalizar a função distância, né? Escolher agora uma função distância que eu chamarei de tal. Quer dizer, dada uma métrica na classe, na fronteira conforme, existe uma vizinhança da fronteira e uma nova função distância tal que a métrica G se escreve da maneira apropriada, né? Só que aqui agora não é mais um cilindro, porque esse H aqui depende de tal, mas a expansão começa na métrica H0 que eu fixei na fronteira, e mais ainda, nessa região V, a função tal é uma função distância em relação à métrica G tilde. Então, tem ainda uma função distância para trabalhar aí.
E aí eu digo agora que uma variedade assintoticamente localmente hiperbólica, você lembra bem, isso significa, por definição, que ela é conformemente compacta e as curvaturas seccionais convergem para -1. Certo? Que é o que acontece, se vocês lembram, o que acontece com a curvatura seccional das antecitas Schwarzschild. Certo? Mas o que é que eu peço? Eu peço que, quando o tal vai para zero, ela tem qualitativamente, o H, tem qualitativamente o mesmo tipo de comportamento das antecitas Schwarzschild. Ou seja, eu tenho o termo de ordem zero é a métrica, que eu fixei na fronteira conforme. O primeiro termo que aparece é o termo de ordem M. E aí eu tenho um resto, certo? Esse resto K aqui que satisfaz essa condição aqui. Essa segunda condição está dizendo que eu posso pegar essa expansão assintótica e derivar duas vezes. Né? Então, isso é o que significa dizer que a variedade é assintoticamente hiperbólica. Veja que um ponto importante na definição é que a fronteira conforme tem que ser a classe conforme canônica da esfera. Então, essa é a definição que eu vou adotar, e com essa definição, você tem esse resultado de unicidade aí, que diz o seguinte. Ou seja, se eu começo com a classe conforme canônica na esfera, se existir um preenchimento completo, né, que seja assintoticamente hiperbólico, e que seja Poincare-Ashton, ou seja Ashton no interior, então, veja só, então, essa é a definição do que significa ser assintoticamente hiperbólico, e na próxima aula eu vou desenvolver as ferramentas geométricas e analíticas que vão me permitir demonstrar este resultado. Tá certo? Então, hoje eu fico por aqui.